É assim, ó. Você, como sanguínea, tem uma tendência maior a se conectar com as emoções das outras pessoas. Então, o primeiro ponto aqui dessa questão é: cada destino é um destino, cada pessoa é uma pessoa, cada situação é uma situação. Tem pessoas que vão ter 10 filhos, tem pessoas que vão ter um filho, tem pessoas que não vão ter nenhum filho. E todas elas, em algum momento da vida, podem se arrepender de algo, podem se entristecer com algo, assim como ter felicidade de formas diferentes. Porque cada ser é único em temperamento, personalidade e em destino. Porque Deus e Yahweh cria esse destino para você. Então, a questão principal que você tem que levar em consideração é que, sim, faz sentido o que você tá falando. Tipo, pô, eu quero ter uma renda ali, alguma coisa, né? Uma basezinha financeira, porque vai que dá um ruim em algum dia. Isso é uma prudência, você ter uma reserva, alguma coisa. Porém, como a Bíblia fala, existe tempo para tudo, né? Debaixo do sol. Então, existe tempo de nascer, existe tempo de morrer, existe tempo de fazer, existe tempo de parar, existe tempo de falar, de escutar. Tudo, para tudo tem um tempo. A questão principal é: com um neném novo, o que seria mais prudente nesse seu sonho de ser mãe? É estar com esse neném se desenvolvendo até um certo ponto. E quando você perceber, pronto, cumpri meu trabalho, agora eu vou para outro trabalho. Porque naturalmente o neném vai se desenvolver até, sei lá, uns 2, 3 anos. Aí ele vai ficando um pouco com mais autonomia, certo? Claro que é a primeira infância aí que dedica mais para que você construa uma personalidade madura da criança. Claro que ele vai amadurecer durante toda a vida, mas aqueles primeiros anos mais importantes é até os 7 anos. Até os 7 anos você consegue resolver muitas coisas que forem trabalhadas. Sabe o que é o pior? O pior é o seguinte: esses 3 primeiros anos, eles são primordiais para que você faça o que você tem que fazer e que você não sinta culpa no futuro. Porque funciona assim: se você não educar agora, se você não empenhar um esforço maior agora no início, né? Esse sacrifício maior da mãe é agora, realmente, nos 2, 3 primeiros anos, é uma abdicada da sua identidade mesmo, da tua vida, porque você tá formando uma nova identidade. E olha que coisa bela você conseguir olhar para esse ponto, conseguir acompanhar o desenvolvimento de um ser humano. Porque você não tem oportunidade de acompanhar o desenvolvimento do ser humano se você não for mãe, né? Porque desde o ventre, você passa por todo o processo e não tem como, isso transforma a sua vida. Então é o que eu te falei, você não vai retornar ao seu eu anterior. Quando você retornar à sua identidade, vai ser uma identidade sua, nova e totalmente reformulada. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Mas você pode ser uma pessoa individual, você pode sim ser uma nova pessoa, se reinventar, ter uma carreira, sim. Só que existe tempo para tudo e você tem que aprender a focar e dar as prioridades. Por quê? Porque esse tempo que você negocia agora, estressada ou impaciente com a questão de que, minha vida parou. Sim, a vida parou. Sabe aquele ditado, aceita que dói menos? É isso. Aceita, a vida parou agora. Só que ela pode voltar. Ela vai voltar no tempo determinado das coisas. Por quê? Porque se você insiste em perder este momento por causa de uma ansiedade, por causa de um medo do futuro, que é nem que você estava comentando, se dividir, né? Vou ser mãe, vou trabalhar, vou fazer um monte de coisa. Esse tempo de desenvolvimento do seu filho, ele vai passar assim, você tá percebendo? Já passou 6 meses, daqui a pouco ele já tá andando. Tudo isso é muito rápido. Quando você começar a pensar e lembrar, nossa, eu nem lembro muito do meu filho RN, nossa, eu nem lembro muito dos 3 meses, mas na hora é tão intenso que parece que aquilo nunca vai acabar. Mas acaba, e aí esse regret, essa culpa que tu sente, ela vai ser muito maior se você não empenhar esse esforço agora. Então, por exemplo, negociar esse tempo com o seu filho agora, que parece ser muito sacrificante, parece ser assim, às vezes em vão, que nem tu falou, ele nunca vai ser em vão, mas você não vai saber isso agora. Quando você vai saber? Quando o seu filho se desenvolver, quando der completar mais ou menos os 3 anos, você olhar e falar assim: pronto, valeu a pena, deu certo. A criança tá aqui, ó, se comunicando, entendendo, me ama, me abraça, tem afeto, sabe? Quando você vê o seu filho se desenvolvendo, não tem salário no mundo, não tem currículo no mundo que pague isso. E aceitar isso, entender isso, por que dói pra mulher moderna? Porque a mulher moderna, ela aprendeu a desvalorizar a maternidade. Ela aprendeu a desvalorizar essas funções domésticas, o desenvolvimento. E por quê? Porque o sistema, ele quer doutrinar os seus filhos. A gente cria filhos e os filhos, o Estado pensa, né, na teoria, que os filhos são dele.
E, de certa forma, né, se você tiver as leis e não seguir, o Estado vai lá e tira seu filho. Ou seja, você carrega ele, você educa ele, você dá fraldinha, comida, tudo. E no final das contas, o Estado ainda pode intervir. E quando ele tenta fazer com que a mãe abandone essa função da maternidade, desvalorizando, dizendo como se não fosse algo positivo, os seus filhos, eles crescem sem referência. Quando uma criança cresce sem referência de autoridade, qualquer coisa pode ser referência. O amiguinho da escola é referência, a escola é referência, os professores são referências, a televisão é referência, o super-herói é referência. E aí, o estrago tá feito. Porque qualquer coisa pode ser implantada na mente daquela criança que cresceu sem base, sem referência. Agora, a mãe que entende a sua função, que abdica dos primeiros anos aí da sua vida, né? Dá uma pausa. Já começa no corpo ali, né? Você abdica daquilo ali. E ela faz isso, entendendo que o propósito maior é esse, porque o resto da vida do seu filho pode ser comprometida por esses primeiros anos iniciais. Ela supera e passa por esse processo. Depois, quando ela vê o negócio se concretizando, ela fala, isso aqui foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi criar o meu filho. E aí você respira aliviada e consegue, de fato, retomar sua vida. Se reinventar. É uma nova pessoa, entendeu? Assim como uma nova vida, uma nova alma está se desenvolvendo. E aí você acostuma, como tudo na vida. Porém, você vem num processo assim, eu sou solteira, eu faço minhas coisas e tal, eu tenho meu marido. Então, quando você é solteira, as suas prioridades são outras. Eu vou me desenvolver, vou estudar, vou crescer, vou ganhar dinheiro e tal, normal. É pra fazer aquilo naquele momento. Ninguém quer ser um preguiçoso jogado no sofá sem muito propósito de vida, né? Ou aquela pessoa, tipo, como o sanguíneo pode ser muito oba-oba, que só quer saber do hoje, do social, que fica ali, às vezes, vendido, né? Em relação ao QI, porque, por exemplo, tá sempre no social, tá sempre jogando conversa fora, tá sempre com aquela necessidade de aglomeração e de expansão, mas não percebe que, às vezes, ele precisa de uma introspecção para que ele se conecte com ele mesmo e consiga estabelecer a sua identidade intelectual, né? Porque o sanguíneo, ele tende a ser um pouco mais superficial, realmente, nos estudos, nos conhecimentos, porque ele é o cara que envolve, é o cara que chega, assim, nas pessoas. Mas não porque ele é incapaz, mas porque o sanguíneo, ele precisa de estratégias para que ele se torne uma pessoa intelectual e focada. Isso porque eu tô desconsiderando também outras coisas que podem acontecer num ambiente que modulam o nosso comportamento. Mas a questão principal aqui que você tem que entender e focar é, como sanguínea, mãe sanguínea, a tua tendência vai ser se desesperar às vezes por estar um pouco mais dentro de casa, porque você tem uma necessidade maior de expansão. Então, a estratégia principal é aquilo que eu te falei, você pegar, sair com seu neném pra caminhar, você vê que já dá uma diferença, você vai respirar um ar puro, você vai olhar um céu azul. Aquilo que poderia ser algo desesperador para um sanguíneo, que é o quê? Eu vou ficar trancado num apartamento com uma criança nova que eu não sei o que fazer sozinha sem rede de apoio. Desesperador para um sanguíneo. Para uma fleumática já não seria tão desesperador, já é o normal, né? Para uma melancólica só é desesperador quando a criança começa a fazer um monte de bagunça e ela perde, digamos, o controle da situação e da estrutura. Então, como mãe sanguínea, você precisa desenvolver uma nova forma de viver, entendendo que você tem uma função, uma responsabilidade que você não consegue deixar de lado. Mas você conseguiu entender? Porque aí, a partir daí, quando tu entende os teus limites, aonde tu pode chegar, tu consegue tornar a maternidade um pouco mais leve. Então, essas são as estratégias que tu vai criar. E evitar, com certeza, que assim, é muito difícil pro sanguíneo não se conectar com as histórias alheias, ele tem uma empatia muito grande. Agora, neste momento, a prioridade é você e seu neném. Então, se você não colocar limites, até nessa expansão com as pessoas, toda a negatividade do próximo vai te atrapalhar nesse momento. Porque agora você tem que lidar com as suas próprias questões. E você já não vai ter tanta aptidão para lidar com as próprias questões, pensando sempre nas questões do próximo. Então, neste momento, digamos, entre aspas, ser um pouco egoísta, quando alguém vier te contar alguma coisa, é uma forma de proteger o seu emocional para que você lide bem com a sua própria realidade. Porque, por exemplo, a pessoa vem te contar uma realidade, todo mundo precisa desabafar. Por isso que as pessoas precisam de terapia. Todo mundo precisa ter alguém pra tu falar sem filtro e falar assim, cara, eu preciso despejar essa coisa aqui em alguém, porque alguém precisa me escutar e me ajudar a organizar minhas ideias, porque senão eu vou pirar. E o sanguíneo é muito importante que ele tenha essa pessoa. Por quê? Porque geralmente ele é essa pessoa de descarrego de emoção. Porque ele se automaticamente, mesmo que inconscientemente, você se coloca nessa posição de expansão, de envolvimento. Você envolve. Você já colocou porque isso é o que você é. Como que você faz para você agora colocar um limite? Evitar
alguns assuntos. Quando a pessoa chegar e falar pra você alguma coisa, escuta e fala, ó, amiga, vamos aí, vai passar e tal, e já muda de assunto e já muda de conversa. Quando você perceber que uma pessoa tá te solicitando só pra descarrego, tu vai fugir pela tangente. Não precisa ser ignorante, não precisa falar assim, olha, amiga, eu já te escutei muito, então, e ser assim meio, né, normal. Tudo é forma de falar. Tu pode chegar e falar assim, olha, amanhã a gente sai, ou então espera estar um pouquinho melhor pra, digamos, alugar o seu ouvido pro próximo, porque é normal. Mas se você não tá bem, você precisa sinalizar isso pras pessoas, porque querendo ou não, as pessoas sabem que você não é mais a mesma. Então, quando elas te solicitam da mesma forma, elas precisam entender que agora algo mudou e isso é natural. Então elas não vão ficar chateadas, porque assim como elas chegam pra você pra descarregar algo da vida delas, você vai ser penalizada com aquilo porque você vai fazer uma projeção da sua própria vida na delas, como você tá fazendo. Então, tipo, a pessoa vem, pô, eu sou casada, tenho 3 filhos, tô passando por um problema no casamento, não tenho dinheiro, não trabalhei, dediquei minha vida inteira pros meus filhos e agora tô aqui, ó. Aí vai falar o quê pra você? Qual que vai ser seu aprendizado com isso? Se você tiver com uma mente já ansiosa, já desesperada em relação a isso, só vai validar mais ainda aquilo que nem você quer a validação. Mas você não vai ter como fugir. Você vai falar, aí, ó, tá vendo? É por isso que eu tô pensando em abdicar disso. Aí a pessoa vira e fala pra você assim, pô, pensa bem se você vai ter outro filho, porque olha aqui. Só que na época dela, ela teve 3 e ela não pensou nisso também. Por que será? Porque ela considerou que isso era mais importante do que o que ela tá falando agora. Então, na experiência pessoal dela, no amadurecimento pessoal dela, uma coisa não compensou a outra. Só que fazer essa projeção e botar esse exemplo na tua vida é muito irreal, porque estamos falando de 2 pessoas diferentes, 2 contextos diferentes, realidades diferentes, backgrounds, né, de tudo. Total, você é bem mais flexível, com toda certeza. Você lida com a vida de forma muito mais leve. Então, pra mim, o sanguíneo é um dos melhores temperamentos pra tu lidar. Ainda mais quando o sanguíneo é 2.0, aquele sanguíneo reformado. Nossa, é muito de boa, muito difícil tu ficar infeliz. Lidar com o sanguíneo é muito difícil você ficar triste do lado de um sanguíneo. Só que você pode perceber, o sanguíneo, ele tem essa felicidade natural, ele exala isso naturalmente, por isso que você é um imã de pessoas. É como se a sua empatia, a sua alegria contaminasse as pessoas. Só que tem um problema disso, ninguém é feliz o tempo inteiro. Então essa coisa de você passar essa felicidade o tempo inteiro te carrega um peso. Você precisa sustentar aquilo, tipo assim, nossa, eu realmente não tô feliz hoje, mas todo mundo espera eu felizona, então eu vou ter que vestir essa máscara. E não, tá tudo bem não tá feliz um dia mesmo, você sendo uma sanguínea, e as pessoas precisam entender isso, porque você, além de ser sanguínea, você é um ser humano, então você não é só temperamento, você é temperamento, personalidade, você é espiritualidade, é uma série de complexidades, né? Então, não tem como eu dizer pra você assim, por você ser sanguínea, você sempre vai ser feliz. Não, você tem uma tendência maior a atrair isso pra você. E realmente, transparecer isso pras pessoas. Então, uma pessoa ver um sanguíneo sem falar, um sanguíneo introspectivo, quietinho, pode ter certeza que ele tá passando por problemas. Porque dificilmente o sanguíneo consegue até sustentar isso. O sanguíneo às vezes está mal e ele se esconde atrás das próprias piadas. Já reparou? Não é assim? É isso. É você, né?